Gente, nesse versículo que a gente vai trabalhar hoje, que a gente vai expor, ele é uma continuação de uma longa história que a gente passou aqui um mês estudando, que é a ressurreição de Lázaro. E passando para o capítulo 12, ainda vemos essa grande polêmica a respeito desse acontecimento. Foi um milagre que teve muito impacto social. Todos olharam para Jesus com um olhar diferente depois desse ocorrido. Esse milagre ele trouxe um alvo nas costas de Jesus. Jesus sabia, Jesus tinha entendimento, como a gente já estudou nos capítulos anteriores, de que a ressurreição do amigo dele, Lázaro, ia trazer para ele um alvo nas costas dele. A sociedade judaica, os fariseus, eles já estavam cheios do que estava acontecendo, de Jesus pregando, de Jesus ensinando, de Jesus fazendo milagres. E esse milagre da ressurreição de Lázaro, ele foi um impacto, ele foi assim o ápice do que Jesus tinha feito. E esses religiosos, esses fariseus, eles começaram a ter uma grande inveja do que estava acontecendo ao redor de Jesus. E no versículo 9 e 11, eu vou ler de novo aqui para a gente entender melhor. Do 9 a 11 diz assim: por outro lado, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro, a quem Jesus ressuscitou dos mortos. Mas os chefes dos sacerdotes tramaram matar Lázaro, pois por causa do que ocorreu com ele, muitos estavam se afastando e seguindo a Jesus. Então, existia aqui uma espécie de atrativo que estava fazendo com que o povo da sociedade lá dos judeus, eles passavam a deixar os religiosos, deixar os mestres de Israel e passar a seguir Jesus. Tinha ali um atrativo. Jesus, e especialmente depois que Jesus ressuscitou Lázaro, ele trazia muitos curiosos para entender o que estava acontecendo ali em Israel. Quem era esse homem que começou ensinando, começou fazendo uns milagrezinhos aqui e ali, que poderia ser facilmente, não facilmente, mas que os religiosos poderiam dizer que aquilo ali era magia negra, que algo do tipo, para enganar o povo. Mas quando esse homem chega e ressuscita um homem que estava morto há 4 dias, aquilo ali se torna muito potencial, se torna muito potencializado aquilo que Jesus estava falando. E aí, trouxe essa espécie de atrativo em cima de Jesus. E aí o que a gente vê nessa galera? Eles chegando a Jesus por algo, não que Jesus estava pregando, porque Jesus estava pregando um arrependimento, Jesus estava pregando um novo reino que ele estava trazendo aqui. E esse povo, ele não via esse novo reino, ele não via o arrependimento de pecado, eles buscavam outras coisas. E quando o que nos leva a Cristo são coisas supérfluas, nós estamos totalmente perdidos. E é o que a gente vê muito até na nossa própria vida. Se a gente parar um pouco para pensar, a gente fazer um momento de introspecção, a gente vê que muitas vezes a gente busca Jesus por coisas supérfluas. As nossas próprias orações, se a gente for parar para ver a forma que a gente ora, o que a gente pede a Deus, muitas vezes são coisas supérfluas, são coisas fúteis. E aí a gente vê esse povo muito impressionado com o que Jesus fazia, muito impressionado com o que Jesus poderia até proporcionar para eles. No versículo 9, é claro, quando diz que a multidão chegava não por causa de Jesus, mas para ver o homem que estava morto e agora vive. A gente vê que esse povo, eles não foi convencido pela pregação de Jesus, mas pelo o milagre que Jesus tinha feito. E essa multidão chega até ali Jesus, passa a deixar os religiosos e seguir a Jesus por conta do que ele fez com Lázaro. Eles queriam ver.
No versículo 9 é claro, quando diz: por outro lado, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio, não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro, a quem ele ressuscitou dos mortos. Então aquilo ali, e isso dá pra gente entender. Claro, tipo assim, a gente soubesse de um homem que estava morto há 4 dias. Quando tem um acidente, todo mundo vai para cima, né? Imagine se isso acontecesse. Só que a gente entende que o que Jesus estava falando ali, as coisas que Jesus falava, não foi suficiente para quebrar o coração daquelas pessoas. Não que Jesus não tivesse esse poder, mas porque o coração deles estava tão endurecido para as coisas aqui da terra que eles não eram convencidos pelas coisas que Jesus falava eterna, né? Lá em Isaías 53:2, o profeta diz assim: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Então Isaías ele é bem explícito aqui quando fala de Jesus. Ele diz que Jesus ele não viria como alguém que trouxesse ali uma atenção, trouxesse um holofote. Muito pelo contrário. Jesus, a aparência dele não tinha nada que atraísse as pessoas. Então, e o que esse povo queria? Esse povo queria alguém superior, alguém forte, que pudesse tirar eles daquele império que escravizava eles. Nem sempre o que nos leva para o cristianismo é a essência do evangelho. E isso mesmo depois da nossa conversão. Muitas vezes a gente como já disse, né? Muitas vezes a gente pode estar buscando a Cristo por coisas supérfluas, coisas vazias. Aí eu deixo uma pergunta: o que é que tem nos mantido firme no cristianismo? Será que é as palavras de Jesus, aquilo que ele prega pra gente, o reino dele, ou são coisas vazias? Muitas vezes a gente busca Jesus para ter uma posição que faça com que as pessoas olhem e nos glorifiquem, que massageie o nosso ego. Às vezes a gente busca coisas no Evangelho que Cristo não nos oferece. Um dia desse eu ouvi uma frase que me marcou muito. Que Cristo ele nos oferece uma cruz e uma morte. É isso que Jesus nos oferece. E muitas vezes a gente não entende. A gente quer tomar a cruz de Jesus, a gente quer seguir Ele, mas também a gente quer ter sucesso. Muitas vezes a gente quer ter riquezas e coisas que são vazias e que diante da nossa vida, isso passa rapidamente. Então, essas pessoas estavam procurando Jesus por isso. Eles estavam procurando Jesus para ver o milagre. Eles eram curiosos. E eles estavam procurando Jesus também. Eles estavam procurando Jesus para talvez receber um pouco desse milagre que Jesus estava oferecendo. E aí, no versículo 10, a Bíblia nos relata que alguns dos sacerdotes, eles tramavam o assassinato de Lázaro para dar fim a essa polêmica sobre a ressurreição. Esse milagre ele deu muita repercussão e Jesus passou a despertar mais invejas nos sacerdotes. Alguns judeus estavam crendo em Jesus. Vemos de forma clara o desespero dos sacerdotes, tudo por conta do poder. Então aqui a gente vê um cenário em que Jesus, através do milagre que ele fez, as pessoas começaram a deixar os sacerdotes e passaram a seguir Jesus. E aqui a gente vê, no outro lado da moeda, os sacerdotes indignados por isso estar acontecendo. Eles tinham inveja do que estava acontecendo ali de Jesus. Estavam acontecendo para Jesus, né? E aí, os judeus começaram a tramar a morte de Lázaro. Eles chegam a esse ponto. Eles tramavam a morte de Jesus também, mas agora eles queriam de alguma forma assassinar Lázaro, para que esse rumor de um homem que ressuscitou acabasse. Porque quando procurasse,
Cadê Lázaro? Não, Lázaro está morto. Não, mas ele não tinha ressuscitado. Então isso ia dar uma descredibilidade ao discurso de Jesus. E os judeus, eles queriam fazer isso, os sacerdotes. E aí, passando para o versículo 12 e o 13, que aqui a gente já viu essa grande multidão chegando a Jesus por conta do milagre, e a gente vê os sacerdotes tramando a morte de Lázaro. Agora a gente vai passar para o 12, que diz assim: no dia seguinte, grande multidão que tinha vindo para a festa, assim que ouviu que Jesus estava chegando a Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro, exaltando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Aqui, gente, a gente vê uma adoração, a gente vê uma adoração desse povo rasa e sem consistência. A palavra Hosana em hebraico significa dar salvação agora, ou dar vitória agora. E a outra palavra que eles disseram, bendito que vem, em hebraico é uma expressão judaica de boas-vindas. Lá no Salmo 118, 25 ao 27, diz assim: ó salva, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, prospera, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Então aqui a gente vê uma expressão que aquele povo estava dando para Jesus de bem-vindo. Bem-vindo. Primeiro ele diz Hosana, da vitória, da salvação, e segundo ele diz bem-vindo. Antes desses fatos, o povo ouviu a mensagem de Jesus, contemplaram alguns milagres, mas não o reconheceram como Messias. O milagre de Lázaro, ele não foi o primeiro. Jesus tinha feito outros milagres. Jesus vinha pregando o arrependimento muito antes desse milagre de ressuscitar Lázaro. Mas isso não convenceu esse povo. E esse povo, depois da ressurreição de Lázaro, mudou as coisas. Mudou. Antes, Jesus era simplesmente um galileu, alguém que estava ali pregando, um nazareno que não era muito conhecido. Só que aí depois o jogo mudou. Jesus começou a ficar famoso por conta do milagre que ele tinha feito. E aí, esse povo agora vem com esse negócio de Hosana e bem-vindo. O povo reconhece Jesus como o rei libertador, não dos seus pecados, mas quem poderia libertar do Império Romano. O povo ele já tinha tentado coroar Jesus como rei. Jesus não quis. E nessa outra ocasião, o povo adora a Jesus, reconhece Jesus como libertador. Só que quando a gente vai ver, principalmente nos versículos posteriores, a gente entende que o povo ele não estava adorando Jesus como o rei que poderia libertar eles do pecado. O povo estava olhando para Jesus como um rei que poderia libertar eles do Império Romano, como a gente já estudou muito aqui. A nossa visão nas coisas da terra pode nos trazer confusão e cercear a nossa fé. Esse povo ele não tinha fé suficiente para esperar em Jesus algo eterno. Eles queriam esperar de Jesus algo terreno, algo que pudesse vir logo, imediato. E isso não demonstra fé. E assim, quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente resume os nossos pedidos, o nosso cristianismo, as coisas terrenas, muitas vezes isso acaba com a nossa fé. Porque a fé, ela transcende a razão. A fé, ela é além do que a gente pode imaginar. E às vezes não é no agora. Muitas vezes é no futuro, como aconteceu com Jó. Jó, ele estava sofrendo aquelas inúmeras desgraças que estavam acontecendo na vida dele. Mas teve uma hora que ele levantou e disse: eu sei que o meu Redentor vive, e uma hora ele vai se levantar ao meu favor. Uma hora. Ele não disse: agora, eu ponho Deus na parede, Deus se levanta, eu sou dizimista, eu não posso sofrer isso aqui não, eu sou cristão, não sei o que, não. Jó disse: uma hora ele vai levantar ao meu favor, mesmo que seja no pó da terra.
mesmo que não seja em vida, ele vai se levantar ao meu favor. E isso demonstra fé. Não aquilo que a gente quer agora, sabe? Muitas vezes a gente vê essas cruzadas evangelísticas que levam milagres, levam pregação de milagres, mas muitas vezes um cristão que sofre por uma doença, ele glorifica muito mais a Deus do que muitas pessoas ali que são curadas ou falsamente curadas naquele momento de cruzada. A nossa adoração a Deus, ela supera a nossa situação que está na nossa vida, financeira, de saúde. Nossa adoração é além disso, é para ser além disso. No versículo 14 ao 15, 14 e 15, diz assim: E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou conforme está escrito: Não tenha medo, ó filho de Sião, eis que o teu rei está chegando, montado em um jumentinho. Em Lucas 19:30, ele nos explica melhor a respeito desse jumentinho. Nos evangelhos, os evangelhos é sempre assim, um complementa o outro. É por isso que é interessante que a gente estude os evangelhos de forma completa. Não ler só João ou ler só Lucas. Muitas vezes as histórias se repetem, mas a maioria das vezes uma história complementa a outra. E é o que acontece é que João, ele fala desse jumentinho, que Jesus vinha montado nele. Lucas, ele explica melhor o que é o contexto disso tudo. Alguns relatos antigos, eles nos mostram que os jumentinhos que nunca foram montados eram separados para levar sacrifício ao templo. Jesus pede para que conseguisse um jumento que jamais foi montado, mostrando o seu entendimento a respeito do seu retorno a Jerusalém e o que isso significaria. Jesus, ele entendia plenamente, primeiro, que ele é onisciente, e segundo, que ele era inteligente para saber que quando ele teve que sair de Jerusalém porque os religiosos queriam matar ele. Quando ele ouviu que Lázaro estava doente e viu que Lázaro tinha morrido, ele decidiu voltar a Jerusalém. E os discípulos quiseram impedir Jesus, dizendo assim: Jesus, você já saiu de lá porque eles queriam te matar. Se você voltar lá, eles vão te assassinar. E Jesus disse que era necessário que ele fosse, era necessário que ele fizesse a vontade de Deus. E aqui, Jesus ressuscita Lázaro e Jesus decide entrar para Jerusalém. E Jesus tinha total convicção do que aquilo ali significava. Significava o caminho para o Calvário. Significava o caminho para a morte de Jesus. No texto de João está sendo exposto, não se aprofundando no significado. Mas em Lucas a gente entende tudo isso. Que esse jumentinho significava um animal que estava levando ali Jesus para o sacrifício. Estava levando Jesus ali para o sacrifício. Nessa ocasião, é cumprindo algo que foi profetizado cerca de 500 anos antes de Jesus, por um dos últimos profetas chamado Zacarias. Lá em Zacarias 9:9 diz assim: Não temas, ó filho de Sião, eis que o teu rei vem sentado sobre um filhote de uma jumenta. Então aqui se cumpriu. Aqui em Jesus, quando Jesus entra em Jerusalém e essas pessoas estão esperando Jesus com ramos e mostrando ali e adorando a Jesus, algo ali é cumprido. E a gente vê algo sensacional, que são pessoas que estão adorando ali Jesus por um milagre. Algumas pessoas estão adorando ali pelo milagre. Só que a gente vê atores ali participando dessa trama, participando disso que já tinha sido profetizado 500 anos antes, que Jesus iria vir montado numa jumentinha e que ele seria o Salvador de Sião. E aqui a gente vê essa profecia se cumprindo.
A ganância e a carnalidade fizeram com que eles não enxergassem Jesus como o Messias prometido. Meu Messias tem que me dar aquilo que eu preciso. Se ele não me dá aquilo que eu preciso, ele não é o meu Messias. E a gente vê muito isso acontecendo hoje. As pessoas querendo Jesus pelo que ele pode dar a essas pessoas. E no momento que Jesus não dá, essas pessoas se frustram com o cristianismo. Deixa a fé. Quando entra numa monotonia, as pessoas deixam a fé. Porque as pessoas querem, a maioria dos cristãos hoje, eles querem novidade. Eles querem algo que possa agradar o ego deles. Quando o Messias não me dá o que eu quero, eu deixo o Messias de lado. Esse Messias não serve para mim. E é exatamente isso que acontece com essas pessoas. Essas pessoas estavam ali adorando a Jesus. Essas pessoas estavam ali glorificando a Jesus, ele entrando em Jerusalém, porque eles aguardavam algo que esse Messias poderia dar em vida. E no versículo 16, os discípulos, vamos ler aqui para a gente entender. Naquele momento, seus discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que esses fatos estavam escritos a respeito dele. E também que isso lhe fizeram. E aí, a gente vê os discípulos de Jesus, os discípulos mesmo, não entendendo que eles estavam fazendo parte daquele cenário que tinha sido profetizado 500 anos antes. Isso é sensacional ver isso acontecendo, porque eles não tinham entendimento, eles não sabiam que aquilo ali era algo que tinha que se cumprir, e eles participaram disso. É bem interessante pensar que os discípulos vivenciando aquilo não entendiam que estavam sendo cumprida uma profecia, e depois lembraram. Nós vivemos um cumprimento de uma profecia, mas muitas vezes não valorizamos. Lá em Joel 2,28 diz assim: depois disso acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vocês, anciãos, terão sonhos, e vocês, jovens, terão visões. Então aqui era profetizado também que seria derramado o Espírito de Deus sobre toda a carne. E hoje a gente vive essa profecia. A gente faz parte dessa profecia que foi cumprida. O Espírito Santo foi derramado sobre nós. Somos pessoas difíceis de confiar nas promessas de Jesus. Temos o coração muito duro. E a gente vê isso muito claramente na história dos discípulos de Emaús, que estavam a caminho de Emaús. Os discípulos ali, depois da morte de Jesus, eles deixaram Jerusalém e estavam a caminho de Emaús. E aí chegou um homem, chegou Jesus perto deles e começou a conversar com eles. E aí, o que está acontecendo? E aí, o que está rolando? E esses discípulos diziam: rapaz, somente tu que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Um homem que dizia, Jesus, um profeta, cheio de obras, disse que vinha da parte de Deus, e ele foi assassinado. Ele até disse que ia ressuscitar. E até umas mulheres foram até o túmulo dele e viram que não estava mais lá o corpo. Aí esse corpo sumiu e ele não apareceu. Então esses discípulos, eles se mostravam ali incrédulos com a mensagem de Jesus, com a mensagem da ressurreição de Jesus. E a ressurreição é algo que escandaliza. A ressurreição de Jesus é algo muito forte. E é fácil a gente criticar esses discípulos de Emaús. É fácil a gente apontar o dedo para eles e dizer: acaba incrédulo, Jesus disse que ia ressuscitar e deixar de Jerusalém. Mas a gente se colocar no lugar de Jesus ali, no lugar desses discípulos, é muito difícil você crer, é muito escandaloso você crer na ressurreição. E no versículo 17, as pessoas começaram a testemunhar, mas não do evangelho e da salvação, mas do milagre que fez um morto voltar a viver. Muitas pessoas saíram ao encontro de Jesus simplesmente por conta do milagre. Nós vemos no versículo 37, lá na frente, gente, a gente vê o que aconteceu com esses discípulos. No versículo 37 do capítulo 12, ele diz assim:
Mas embora tivesse realizado tantos milagres diante deles, não creram em Jesus. E aqui, voltando para o nosso texto, aqui é um pouco na frente, a gente vê o fim desses discípulos. Esses discípulos, eles ficaram aterrorizados com o que Jesus fez. Ficaram ali ansiosos para ver o que aconteceu. Mas lá no final a gente vê que eles não creram de verdade. Eles creram mais no milagre. Ele queria ver mais milagre do que propriamente o que Jesus ensinava. Lá em João 12:37, foi o que a gente leu, né? É claro o que aconteceu com eles. Então, resumindo aqui os acontecimentos. Primeiro, a multidão viu ou ouviu que Jesus teria ressuscitado alguém morto há 4 dias. A multidão começa a ter esperança que a libertação do Império Romano estava próximo. Eles pegaram os ramos e fazem uma procissão adorando e dizendo que o libertador chegou. Os mesmos que glorificaram Jesus e bendizeram Jesus, alguns dias depois estavam gritando a favor da crucificação de Jesus. Então é louco a gente entender, a gente se colocar no lugar de Jesus e ver Jesus entrando ali em Jerusalém, em cima daquele jumentinho, e ver aquele povo adorando a Jesus com aqueles ramos. Hosana, Hosana, bem-vindo seja a Jerusalém. E pouco tempo depois, essa galera gritando crucifica, crucifica, porque os religiosos compraram eles. Então, a gente, claro que Jesus, eu não quero colocar Jesus aqui no lugar de coitadinho, ele estava sofrendo demais e tudo, não. Jesus, ele é o capitão da salvação. Jesus é alguém soberano, alguém forte. Mas, humanamente falando, é muito complicado a gente ver essas pessoas que adoravam a Jesus lá na frente, condenavam Jesus, pedir para crucificar. E no versículo 19, gente, correndo aqui para o fim. Todavia, os fariseus comentavam uns aos outros: vós percebestes como nossos esforços são inúteis? Atentai, eis que o mundo todo vai após ele. Os judeus estavam desesperados e preparados para ultrapassar todos os limites para acabar com a vida de Jesus. Então a gente já viu bem antes aqui que esses fariseus tentavam assassinar Jesus. E foi o motivo de Jesus sair de Jerusalém e depois retornar. A gente vê esses judeus claramente desesperados e sem saber o que fazer. Tudo que os fariseus tentaram fazer para parar o ministério de Jesus foi em vão. Vemos também o motivo do desespero. Era a perda dos adeptos à religião deles. Então aqui, esses religiosos, eles estavam desesperados e querendo assassinar um homem inocente, simplesmente porque eles estavam perdendo fiéis. Eles estavam perdendo adeptos à religião dele. Mas a vontade de Deus é inevitável. Toda a vontade será cumprida. E nada e nem ninguém poderá deter isso. E isso é libertador. Quando a gente vê a soberania de Deus. Quando a gente vê esses fariseus, esses religiosos, desesperados, tramando um assassinato de Jesus. Só que um assassinato que traria salvação à humanidade. Era um assassinato que levaria Jesus a cumprir a sua missão aqui na terra. E isso é libertador. Saber que a salvação, ela não depende de nós. Porque se dependesse de nós, era motivo da gente se desesperar. Porque a gente é muito inconstante. A gente é muito ocioso. Um dia tá tudo bem. Um dia a gente consegue ler a Bíblia. Um dia a gente consegue entender aquilo que a Bíblia fala. A gente consegue orar, a gente consegue falar com Deus. E o outro dia a gente não consegue ler um versículo e nem entender nada. A gente é muito inconstante. E a gente tem que buscar uma adoração sincera diante de Deus. Uma adoração verdadeira. Um Hosana, Hosana. Dá salvação agora. Ele nos deu essa salvação.
Ele nos entregou essa salvação, essas promessas que são contidas na palavra dele, tudo ele resgatou com a morte expiatória dele. Aquele homem que... Aquele Deus, o Verbo, que tinha tudo e que não precisava da gente para nada. E que se a gente fosse condenado ao inferno, ele continuaria sendo Deus, ele continuaria sendo bom. Ele decidiu deixar toda a sua glória e viver com a gente. E entender aquilo que a gente passa. Porque ele não é um Deus que nos criou, não. Ele não é simplesmente isso. Ele é um Deus que nos criou e um Deus que se encarnou na criação e que vive e que viveu o que a gente vive e que conhece as nossas limitações, porque ele era Deus, mas ele era um homem também. Ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia todas as limitações que um ser humano sente. Jesus sentiu também. E ele conseguiu cumprir a missão dele. Ele conseguiu se entregar como expiação dos nossos pecados. Aquele jumentinho que nunca tinha levado nenhuma carga, estava levando um cordeiro puro, que ia ser assassinado por conta dos nossos pecados. Um cordeiro que ia ser imolado por conta ia ser morto por conta dos nossos pecados, para nos dar salvação. E o sangue dele nos purificou e nos resgatou. E todas as promessas que estão aqui contidas na Bíblia, agora ele nos dá. E muitas vezes a gente fica pedindo a Deus uma promessa. Deus, tu me prometeu que me levaria para outros lugares, que eu seria muito rico, não sei o que. Sendo que todas as promessas estão contidas na Bíblia. E são promessas eternas e superiores a tudo que a gente pode conquistar aqui na Terra. E que a gente possa se agarrar a essas promessas dele e entender tudo que ele fez pela gente. Era só isso, gente. Deus abençoe.